Na cantoria você fica variando de uma para outra para poder resolver o teu problema, né? Resolver o teu problema de métrica, ok? Mais uma, pessoal. E um filho já homem feito. E um filho já homem feio. E um filho já homem feio, ok? E um e um filho já homem feio. Então o que que acontece? Em geral não se junta, mas aqui se juntou. Porque o é tônico, né? Né? E um se juntou. E um filho já homem feio. Finalmente, pessoal, e estudava direito. Aqui, para ele ser coerente, ele teria que juntar o i com esse, de estudava. Juntou lá em cima, e as paredes têm ouvido, e juntou o i com o as. Por que aquele não junta o i com o esse? Era para ele se juntar, os dois são átonos, né? Estudava direito, só daria 6. Mas aqui ele separou, pessoal. Na poesia erudita, você faz isso. Ora você junta, ora você separa. Mas na poesia popular há uma regrinha que se pode juntar, junta-se. Só que nós estamos falando de um poeta pioneiro, Leandro Gomes de Barros, lá no começo, que não teve passagem na escola, não é? Ele escrevia pelo ouvido mesmo. Aqui então, aqui ele separou. E estudava direi, ok? Então, para vocês verem aí, perceberem, pessoal, para vocês perceberem como os poetas antigos faziam determinadas coisas que hoje a gente evita. Então a gente procura uma contradição dessa, de as paredes têm ouvidos, a gente juntar, e estudava, a gente não juntar, nós evitamos hoje fazer, ok? Bom, agora entramos, pessoal, propriamente na aula de hoje. Eu vou dar algumas dicas para quem quer ingressar, né, na arte, né, do cordel, escrever cordéis. Então, uma entrevista recente que eu dei foi me perguntado se a gente qualquer um pode escrever cordéis ou precisa de um dom, né? Então a primeira coisa para responder a pergunta, eu comecei questionando o que é dom. O que é dom? Dom é uma dádiva, algo que é dado de graça, não é? Isso na cabeça dos antigos, Deus dava, distribuía dons. Alguns ganhavam talentos, outros não ganhava outro talento, né? Então determinadas atividades humanas parece que realmente requerem uma habilidade específica. Jogar futebol, por exemplo, a criança pequena já demonstra, né, se ela tem habilidade ou não. Facilmente você observa se aquela pessoa vai ser um bom jogador de futebol. É claro que estamos falando do jogador de drible, né, essa coisa toda. Você pode ser um jogador mais cerebral, que não faz tantas jogadas bonitas, mas pensa o jogo, sabe distribuir. Bom, o certo é que em relação à literatura, como professor, não poderia nem ir contra mim mesmo. Eu acredito que você pode ensinar para todo mundo as técnicas de como escrever. Estão aí os professores de redação que não me deixam mentir. Você ensina como fazer uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, não é? Há determinadas formas de abrir um texto, não é? De fechado, existem técnicas. Agora, existe algo que vai para além disso. Tem a ver com sensibilidade, não é? Com criatividade também. Às vezes duas pessoas podem falar sobre a mesma coisa de uma maneira totalmente diferente. Um deles encontra uma solução, uma maneira de abordar o tema, não é? Determinadas ligações, metáforas, né,
relação de uma imagem com outra, que a pessoa fica assim, boquiaberto, não é? Leandro Gomes de Barros, por exemplo, é um exemplo claro disso. Ele faz determinadas associações que você fica, de onde ele tirou isso, não é? Bom, dito isto, pessoal, vamos ao aprendizagem das técnicas. Essas técnicas, pessoal, eu não tirei de nenhum manual. Foi algo que eu fiz a partir de uma reflexão sobre a minha própria prática. É como eu fui aprendendo ao longo desses 13 anos que escrevo cordel. Ok? Então a primeira dica que eu dou, gente, é que antes de ser um escritor, isso vale para qualquer gênero. Antes de ser um escritor de um determinado gênero, seja um leitor daquele gênero, né? Há determinadas questões que você aprende na leitura que nenhum professor te passa. Existe um diálogo que você estabelece com o autor, observações, né? Aí você vai aguçando a tua sensibilidade. Quanto mais lê, essa sensibilidade vai se aguçando para você perceber o que é que ele está fazendo, como está fazendo, não é? Existem pessoas maravilhosas que sabem dissecar o estilo do escritor, né? Mostrar quais as técnicas que eles utilizaram, mas muitas dessas coisas você aprende de maneira intuitiva mesmo, lendo. Então a primeira coisa, pessoal, leiam cordéis, né? Se vocês querem escrever cordéis, leiam cordéis. Qualquer cordel, pessoal, qualquer cordel, mas privilegie os grandes mestres do passado, que são escritores que se consagraram por se destacarem do rebanho, né? Por terem produzido uma obra que virou uma referência para os demais. Ao longo de mais de 150 anos, o cordel já produziu uma grande infinidade, uma grande quantidade de escritores talentosos. Eu selecionei aqui 6 deles, gente. Apenas 2 estão vivos, né? Que são autores que contribuíram muito com a minha formação, com a minha sensibilidade e tudo. O primeiro não poderia deixar de ser o Leandro Gomes de Barros, né? O chamado pai do cordel. Então a maneira como ele explorou as potencialidades da língua do povo. A língua do povo tem determinadas formas de dizer as coisas que na língua, entre aspas, erudita aí, é dito de outro modo, não é com a mesma graça, com o mesmo molho, né? Ok? Então, leia Leandro Gomes de Barros. Outro, pessoal, José Pacheco da Rocha, né? Autor de A Chegada de Lampião no Inferno e outras obras também. Teremos um dia uma aula lá na disciplina, não na oficina, só sobre o José Pacheco da Rocha. Então, ele foi o mestre dos cordéis satíricos. Tinha uma habilidade na métrica, não é? Na chamada cesura. Cesura, gente, é o local onde a tônica está, né? Onde você pega um verso, a terceira, a segunda, a quinta e a sétima sílaba, digamos, né? Onde está ali a sílaba mais forte. Então ele era um mestre, colocava, você podia cantar, né? O meu saudoso compadre Arievaldo Viana pegava a música dele e começava a cantar como se fosse um rap, como fosse, né? Porque os acentos é tudo na partezinha certa. Ele tem a tônica no lugar certo. O Delarme Monteiro da Silva, a grande aprendizagem dele é a sensibilidade, né? Ele era um mestre nos cordéis de fantasia, né? Então, são deles pérolas como O Sino da Torre Negra, O Mistério dos Três Anéis, O Morcego Humano, A Fada e o Guerreiro, né? A maneira como ele descreve as cenas, ele é muito cinematográfico, assim. Você vê como se estivesse pintando quadros usando palavras, não é?
Arievaldo Viana, gente, né? Não era porque era meu amigo, meu parceiro, eu convivi muito com ele, mas porque ele era um mestre mesmo, né? Ele tinha essa pegada de que tá lá no Zé Pacheco também, né? Da sátira com a denúncia social, uma coisa incrível como ele fazia, né? Ele tem um cordel que ele escreve com o Clevson, de uma discussão lá de um alemão e uma prostituta dentro de um ônibus, né? Então ele explora aquela fala, aquela prosódia do alemão que está falando português, com aqueles R's, com aqueles erros de, de gênero no artigo feminino. Então, o garrafa, em vez de dizer a garrafa, e por aí vai, de uma maneira maravilhosa. Então, Arievaldo Viana é o que eu também recomendo. Quero recomendar também, gente, a leitura dos cordéis do Marco Aurélio. Marco Aurélio é um baiano que vive há muitos anos em São Paulo, um mestre, um verdadeiro mestre no universo da pesquisa, uma pessoa que tem uma memória incrível, ele é capaz de falar horas seguidas sem olhar para papel nenhum, né? De tanto saber acumulado, sabe histórias, né, a perder de vista assim, né? Ele emenda uma história na outra, uma pessoa além de muito inteligente, é também um grande poeta, né? As obras dele são também muito interessantes. Ele, como Arievaldo, muito ligado ao sertão, né? O sertão nostálgico, aquele sertão que não existe mais, o sertão dos violeiros, né? Dos cordelistas, das fogueiras de São João. Então esse universo mítico, né? Que já virou mítico, né? Ele traz e trabalha, né? A luta lá dos cangaceiros, né? As histórias de assombração, todo esse universo é muito bem explorado pelo Marco Aurélio e pelo Arievaldo. E o último aqui que eu selecionei, eu só fiz poucos exemplos, gente, porque eu tenho muito ainda a falar para frente, mas tem muitos outros nomes que eu poderia aqui trazer. Então, Rochinol Rinaré, que é considerado um dos maiores poetas, né, da geração atual, essa geração que vem ali dos anos 80, final dos anos 80 para cá, um mestre na métrica, na rima, na oração, não é? Então ele diz as coisas com muita criatividade. Ele tem, por exemplo, um cordel chamado As Férias de Terezinha, em que ele pega as histórias, as cantigas de roda todas e junta como se fosse uma história. Ele coloca numa sequência em que a história vai sendo contada a partir dessa combinação, com esse diálogo com as cantigas de roda. Tem tanta gente. Isabel Nascimento, do Sergipe, né? Uma grande, o pai dela é também um poeta, então ela herdou do pai essa habilidade. É um texto maravilhoso e ela explora inclusive coisas muito atuais, questão do feminicídio, né? A luta da mulher pelo empoderamento, a questão da depressão, né? Esses problemas de ordem dos transtornos psíquicos, tudo isso aí ela engloba de maneira também muito mágica, não é? Então é um nome também que poderia estar aqui. Então eu citei os autores que eu leio mais, né? Porque ao longo dessa minha trajetória toda. Mas existem muitos outros, gente, né? Minelvino da Bahia, né? José Firmino do Amaral, Firmino Teixeira do Amaral, desculpe, são tantos nomes que a gente às vezes mistura. Firmino Teixeira do Amaral, o autor de A Peleja do Cega Deraldo com o Zé Pretinho de Tucum e tantos outros autores, né? Se a gente passar para a poesia da declamação de novo, vem o nome do Chico Pedrosa, né? Temos aqui entre nós também o Paiva Neves. Então são vários nomes que podem se acrescer aqui. O importante é que você, ao adquirir cordéis, pessoal, vai avaliando, você mesmo avaliando, né, a qualidade do trabalho do escritor. A terceira dica, pessoal, essa é preciosa. Para quem está começando, é muito importante elaborar um roteiro
impede que você fique vagando, né? Sem saber onde chegar. Então, fazer um roteiro é muito importante. Então, eu começo, tá tudo escrito aqui, passei essa uma semana inteira, pessoal, preparando esse texto para vocês, né? Então, todo cordel começa com uma ideia. Eu tinha uma ideia aqui, né? Então, eu vou falar, por exemplo, de um mendigo que é muito desprezado na rua, né? Muitos jogam coisas nele, dizem coisa com ele, mas no final vai se descobrir que aquele cara, aquele cidadão, na verdade, ele é uma espécie de herói daquela coletividade. Ninguém sabe o trabalho que ele faz, né? Quando ninguém está vendo. Tive essa ideia e aí vou colocar no papel. É importante, pessoal, colocar no papel, porque aquilo que é uma ideia vaga, às vezes um sonho, cordéis meus já nasceram de um sonho. Às vezes cordéis surgem, pessoal, de uma visão, de uma coisa insólita. Vou só dar um exemplo para vocês. Tem um cordel chamado o Anão, o Padre, o Anão e o Andor. Essa história eu tive a ideia vendo uma reportagem no dia 2 de fevereiro, que é o dia da Iemanjá, né? É também o dia do aniversário da Aruxa. Então, no dia 2 de fevereiro eu assisti uma entrevista, e as pessoas estavam levando um andor, o Nossa Senhora dos Navegantes, e aí um dos lados estava mais baixo, o cidadão era um pouco mais baixo que o outro. E a ideia veio, e se fosse um anão? E aí a história nasce todinha. Então é um cordel de gracejo que eu escrevi, né? Que nasceu só dessa imagem. Então a imagem às vezes pode, né, gerar para você uma ideia. Então você teve aquela ideia, pessoal, vamos colocar no papel. Então esse roteiro, pessoal, não é uma camisa de força. Muitas vezes quando você está escrevendo, aquele roteiro começa a se transformar magicamente. A própria condução da narrativa, o ato de você escrever, pelo menos comigo acontece assim, eu vou escrevendo e as imagens vão se formando, como um cineminha. O filme vai se abrindo na minha mente. Então às vezes a imagem ganha uma autonomia, os personagens mesmo escolhem um caminho que eu não tinha previsto, né? De repente uma ideia nova surge ali. Então o roteiro é para ser teu servo e não teu senhor. Então você tem um roteiro, mas não é uma camisa de força. Você escreve o roteiro, mas ele pode se modificar. Então, gente, eu coloquei aqui algumas coisas que devem aparecer no teu roteiro. Ao fazer isso, eu estou dando para vocês como é mais ou menos que um cordel se divide. Então, quando eu fui escrever esse texto, eu pensando nos vários cordéis que li e fui pensando mais ou menos como eles se organizam. Primeiro é necessário dizer que um cordel ele tem 3 partes. Uma parte pré-textual, uma parte textual e uma parte pós-textual. A do meio, claro, é a parte maior. Essa parte pré-textual é antes de começar a história propriamente dita. Então, em geral, essa parte pré-textual, que pode pegar uma estrofe, 2, até 3, não pode se alongar muito, ela tem várias formas de ser feita. Eu vou trazer algumas mais comuns entre os cordelistas, né? Então, o cordel, pessoal, ele dialoga um pouco com as epopeias antigas, né? Os Lusíadas, Ilíada, Eneida, né? Odisseia, essas epopeias, aqui entre nós, o Uruguai, né? É o Uruguai mesmo, viu, pessoal? Não é Uruguai, não, é Uruguai. Era o nome do rio, que hoje é Rio Uruguai. Então, inicialmente, você começava, pessoal, pedindo inspiração. Então, muitos cordéis começam pedindo inspiração. Estamos falando da parte pré-textual. Então, eu coloquei aqui um exemplo. O desastre com o avião da TAM, do Estênio Diniz. Ele diz o seguinte: peço inspiração a Deus e a deusa da poesia, que ponha na minha mente um bom pano de água fria para descrever com clareza um drama sem fantasia. Ok?
Então é isso, não é? Eu no meu cordel sobre, eu não sei se é da escrava Anastácia ou se é da cabana do pai Tomás, né? Que eu começo com: ó mártires da liberdade. Eu começo, então é você pedindo inspiração. Essa é uma forma. Tem uma outra, pessoal, que você se apresenta. Você pode dizer o seu nome ou pode dizer, trazer algum atributo para você, né? Amigos, não sou poeta, sou um simples menestrel. É mais ou menos por essa fala, né, humilde, né, que vem Herotildes Miranda dos Santos escreveu um cordel Genário e Jovelina nas garras da tirania. Ele diz assim: quem é poeta não pode esquecer a profissão, vive sempre concentrado para qualquer narração de casos acontecidos ou da imaginação. Eu mesmo não sou poeta, olha aí, humilde, né? Chama-se estilo humilde, é quando você se declara menor, né? Quantas vezes Patativa não começa desse jeito, né? Dizendo-se um poeta menor. Há muito, pessoal, aqui entre nós, né? Há muito na verdade, de máscaras aí, né? O poeta se finge humilde, mas na verdade não se julga nada disso. Mas mesmo ele dizendo aqui: eu mesmo não sou poeta, mas vivo da poesia, sou um simples trovador que ando de via em via, lutando para ganhar o meu pão de cada dia. Notem que aí ele não começou a história, é a apresentação também. Você pode começar também, pessoal, trazendo uma frase, um pensamento, um provérbio que resume o que você vai falar. Nós vimos isso no Cachorro dos Mortos. Como é que ele diz? Os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam: matos têm olhos e as paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Então aqui ele já traz uma frase, não é? Então eu posso começar um cordel trazendo a moral da história no começo e não no fim. Aliás, as fábulas antigas faziam isso. A moral não vinha no final, pessoal, ela vinha no começo. Se o teu cordel se tratar de uma adaptação, pessoal, de um filme, né? De um filme, de uma obra literária, de uma música também, né? Você pode te inspirar. Você pode começar trazendo informações sobre a obra que você vai adaptar. Por exemplo, quando eu fui fazer, quando eu fiz o meu Macunaíma, acho que ele está aqui atrás de mim, tá aqui atrás, né? O Macunaíma eu começo desse jeito: o gênio das letras, Mário Raul de Moraes Andrade, respeitável estudioso da nossa brasilidade, publicou a obra-prima chamada Macunaíma, que narra com brevidade. Então você pode fazer assim também. Então existem fórmulas, pessoal, que se consagraram pela tradição, não é? Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso. É o início de romance do pavão misterioso, né? Então você já vai fazendo uma espécie de resumo do que você vai contar. Então essa é a parte pré-textual. Então você escolhe uma dessas aí, coloca lá no teu roteiro, né? Apresentação para o público, né? Ou então você coloca lá provérbio, você bota lá o provérbio que você vai usar para abrir o teu trabalho. É claro que você pode dispensar tudo isso e passar direto para a história, mas eu aconselho que você faça essa parte pré-textual, tá, gente? Gerar um suspensezinho, que quem adquirir teu cordel, quem comprou aquele cordel, está muito interessado em ler. Então adiar um pouco a entrega da guloseima, né? Aguçará mais ainda esse desejo. Então, depois dessa parte pré-textual, você vai entrar na parte textual. E aí, pessoal, me permitam trazer para vocês uma estrutura que vale para praticamente toda narrativa. Toda narrativa, pessoal, ela tem o segundo circuito, tá aqui direitinho para vocês.
Você começa com uma situação inicial. Em geral, essa situação inicial é uma situação pacífica. Tá tudo tranquilo, a casa arrumada, né? Então essa é a parte da situação inicial, em que você vai descrever o cenário, quando a história aconteceu, os personagens. Esse é o primeiro elemento de uma estrutura de narrativa. Depois vem um conflito, que é um elemento, um acontecimento, vai perturbar essa calma inicial. Pensem lá na Bíblia, né? Tá lá, Deus cria o homem, tudo em paz lá no Éden, não é? Tudo maravilhoso, mas de repente entra a serpente, né? A serpente vai falar com Eva e essa fala vai gerar a perturbação dessa calma inicial. Então, pessoal, vem um conflito, vai acontecer um incidente que vai perturbar essa calma. O desenvolvimento, pessoal, é a tentativa de restaurar esse estado inicial das coisas. Então, em geral, aqui você vai ter a presença do herói, do protagonista, aquele que vai ter uma ação destacada para resolver o conflito. E aí você vai ter um clímax, né? A parte, né, mais importante, né? Então, no caso, voltando à Bíblia, você vai ter lá a Batalha do Armagedon, né, que vai ser o clímax dessa luta entre os bons e os maus, ok? É o clímax, é o ápice desse desenvolvimento, é a luta, aquela luta que